A questão do catolicismo, o catolicismo, na verdade, uma das razões de eu ter abandonado o catolicismo foi quando eu descobri, lendo o catecismo católico, estudando o catecismo católico, eu descobri que o catolicismo não é baseado na Bíblia. O catolicismo é baseado na tradição dos santos padres, na tradição dos pais da igreja, na tradição do colegiado, chama-se colegiado. O que isso quer dizer? Eles têm a Bíblia, mas quem vai interpretar o que a Bíblia diz é o colegiado. Então, se tem uma coisa na Bíblia de um jeito, mas o colegiado acha que não é daquele jeito, fica valendo a interpretação do colegiado. Então, não é realmente a Bíblia não é o fundamento da fé católica. Não é mesmo. Isso qualquer padre com um pouco mais de conhecimento e sendo sincero, ele vai dizer para você que toda a doutrina católica é baseada no colegiado, na tradição da igreja. Então o que é isso? Os homens, com as suas tradições, interferindo na palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus ao seu gosto, do jeito que preferem. E aí, é claro, não vai funcionar, não funciona, né? São já séculos e séculos de prova de que não funciona, de que realmente não é assim que deve ser. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus e confiamos nela, que segurança que isso nos dá, né? Eu me lembro uma historinha que eu li uma vez, era um livrinho de episódios, né, para ilustrações para sermões. E tinha lá o caso de um jovem pastor, recém-formado, que visitou uma senhorinha viúva, e foi lá e ela mencionou um versículo da Bíblia, e o jovem pastor todo, né, com a tinta fresca ainda da faculdade de teologia, queria mostrar aqui a sua importância. Olha, minha irmã, me desculpe, mas esse versículo aí não é encontrado nos melhores textos, esse versículo é considerado espúrio e bababi, bababá. Ah, mas tem aquele outro versículo, pastor, que diz isso, isso, isso. Irmão, eu sinto desapontá-la, mas esse aí também, segundo os melhores textos hebraicos e gregos e tal, não é isso realmente que diz ali, esse versículo. Ah, mas pastor, mas tem aquele também que é uma bênção, que diz, irmã, sinto muito também, mas aí a mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar e o pastor novinho, irmã, desculpe, eu não queria deixar a senhora triste. Não, pelo contrário, você me deixou mais alegre ainda. Eu estou chorando de emoção. Porque se esses versículos da Bíblia não são verdadeiros e me trouxeram tanto consolo a minha vida inteira, quanto mais os verdadeiros são capazes de me trazer consolo, né? Então, até nos que não eram verdadeiros, ela estava encontrando alegria, motivo de se alegrar. E nós devemos confiar e descansar e buscar, certamente, né? Eu tenho várias diferentes versões da Bíblia no meu celular, no meu aplicativo aqui, e quando eu fico com alguma dúvida, eu corro para outra, depois corro para outra, eu vou comparar com outra. Você tem a Bíblia da tradução do John Nelson Darby, que é uma das mais precisas, né? E ele usou um método para traduzir a Bíblia, e quando ele terminou de traduzir a Bíblia, ele descobriu que o William Kelly também tinha traduzido a Bíblia usando praticamente o mesmo método que o Darby usou. Eu acho que não é fácil encontrar, eu nunca encontrei essa versão traduzida por William Kelly. Mas ele traduziu a Bíblia, o Darby traduziu primeiro em francês, depois ele traduziu, acho que em alemão, depois em inglês, depois em italiano. Essa em italiano também é perdida, ninguém sabe onde foi parar essa versão italiana da Bíblia. O cara era poliglota e tinha memória fotográfica, então ele podia entrar nos arquivos do Vaticano, olhar para um texto grego,
conhecia grego e hebraico, tudo na ponta da língua, olhar, sair lá fora e fazer anotações, porque não tinha máquina fotográfica, o celular dele não tinha câmera, né? Então ele não conseguia fotografar páginas dos manuscritos. Então ele guardava o que ele lia, ia lá fora e anotava. Então nós temos esses recursos hoje de poder até comparar uma passagem com outra. Hoje alguém até me mandou uma passagem de uma versão que está errada, né? Porque ele fala aquele que mas deu é maior que tudo. É João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 28. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aí esse irmão me escreveu, porque ele estava meio com problema, ele não estava entendendo, porque ele achava que estava errado, tem alguma coisa errada. E ele me escreveu enviando a versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então você vê que aqui é um versículo que realmente distorce completamente o original, né? Porque na Almeida corrigida, meu Pai que mas deu é maior do que todos. E na atualizada fala, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. De repente você tira o foco do Pai e joga em cima das ovelhas. Então, nessas situações, é sempre bom consultar mais de uma tradução para ver o que está acontecendo. Aí você se tem muitas outras, né, que são até católicas, são melhores nesse ponto. A católica diz, meu Pai que mas deu é maior do que todos. Uma outra católica, meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. A do Darby, meu Pai que mas deu é maior do que todos, maior do que tudo. Então, hoje você tem esses recursos de poder comparar diferentes versões. Então, ainda que os tradutores tenham pisado na bola em um ou dois versículos, nós podemos descansar que o grande interessado em preservar a sua palavra é Deus. E Ele preservou. E ela está preservada para nós hoje. Inclusive, aquilo que meu Pai me deu é maior do que todas as outras coisas, é a versão Testemunho de Jeová, tradução Novo Mundo, né? Então essa realmente não serve para nada, nem para comparação. O cristão ele não adota um senso crítico contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, porque ele sempre vai se colocar na carteira do estudante e não na mesa do professor. Ele sempre vai reconhecer que ainda não entende tudo, que ainda não sabe tudo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Mas aqui o ponto, então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a primeira coisa que um crente tem que saber é que lhe falta realmente sabedoria para entender as coisas.